ouvintes da Rádio Cantareira FM em 87,5 MHz e na internet www.radiocantareira.org. Hoje a nossa conversa é sobre arte e nós vamos receber no nosso programa coisas que a internet possibilita. Em tempo de pandemia a gente faz isso com muita facilidade. É trazer um artista maravilhoso do interior de Pernambuco, Julierme Galindo, meu querido, que está vindo de Garanhuns, né? É a sua cidade. E a professora Mari Bula, professora de arte também, que mora em São Paulo, mas que também eu não vejo faz tempo, hein? Sejam muito bem-vindos e conversar sobre arte alimenta o nosso coração, inspira para os nossos dias, para a nossa vida ser melhor e mais significada, né? Eu gostaria, Julierme, que você se apresentasse para as nossas ouvintes, para os nossos ouvintes, para que as pessoas te conhecessem um pouco mais. Você pode fazer isso, querido? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, me sinto lisonjeado em poder estar aqui fazendo parte, né, desse dileto programa, esse seleto programa, né, que traz tanta gente bacana aqui para conversar com você, Simone. Agradecer à professora Mari, né, que intermediou esse processo para que eu pudesse estar conversando com você hoje, aos ouvintes da Cantareira, né? Espero que gostem do papo da gente hoje. A gente vai falar muita coisa sobre teatro, né, principalmente, que é a minha área de atuação aqui no Nordeste, onde eu já tive a oportunidade de visitar esta capital, que me recebeu muito bem. Que bacana! E você fique sabendo que aqui na capital, você sabe que São Paulo é a capital mais nordestina do Brasil, né? E é verdade. Fora do Nordeste. E aqui na Vila Brasilândia, nós temos pessoas do Nordeste, de diversas cidades, diversos estados. Então, eu tenho certeza que as pessoas vão receber essa nossa conversa com muito carinho, porque é um irmão nordestino que está vindo falar da produção cultural da sua cidade, né? Que para muitos pode estar muito próxima daquilo que é o seu lugar de nascimento, onde cresceu, né? Então, é com carinho, sim, que a gente te recebe sempre, viu? Daquela vez e de todas as outras. Tá bom? Obrigado. Fala um pouquinho para a gente quem é Julierme Galindo. Então, Simone, Julierme Galindo é diretor, dramaturgo e é ator de teatro, né? Então, como aqui no Nordeste, talvez seja uma característica do teatro brasileiro, a gente envereda por outras tarefas, né, dentro do teatro. Então, não se limita só a isso que eu pude vivenciar nesse universo tão encantador há 30 anos, quando eu comecei, né, minha carreira no teatro. Então, fui praticamente enveredando pela área da trilha sonora, pela iluminação, tanto que eu tenho até DRT de iluminador. Mas claro que a gente se especializa mais em uma função, né? Então, eu tenho desde cedo trabalhado como diretor e como autor. Tanto que muitas dos textos que eu escrevi foi para irem para a cena, né? Então, eu tive talvez a grata satisfação de que acho que poucos autores tiveram, né? De escrever seu texto e pô-lo em cena. Então, isso foi muito enriquecedor para mim. E eu também comecei a ler outros autores que tinham contos muito interessantes e me interessei também já pela adaptação, né? Então, um dos autores que eu admiro bastante, que é um grande literato, que inclusive é natural do Garanhuns, é Luiz Jardim, né? Ele teve passagem pelo Rio de Janeiro no fim dos seus dias, mas ele deixou uma literatura riquíssima que fala muito daqui, de onde a gente vive. E também já adaptei Machado de Assis. O ano passado eu estava em cartaz com O Alienista e também Kafka, né? Na colônia penal. Então, fui mergulhando nesse universo e tentando sanar essas lacunas, né, que no interior tem muito disso, de você não ter profissional específico para cada área,
Mas eu contei com amigos profissionais também do ramo que foram fundamentais nesse processo, né? Tem gente que iniciou comigo, a gente trabalha junto até hoje, né, fazendo altas parcerias. Um deles é meu amigo Carlos Janduí, que ele é músico, também é escritor de teatro aqui na cidade, bem renomado, sabe? E tem feito parcerias comigo na área de música, fantásticas. Porque eu não toco no instrumento, não sei nada disso, mas eu faço as letras e passo para eles e passo para os meus amigos que são músicos, e eles acabam musicando essas coisas que a gente constrói, né? Então, tem muito disso aqui. E eu cheguei a fazer, na época era vestibular, né? Vestibular para teatro. 97, eu me lembro bem. Tentei uma vaga na faculdade no IFPE, em Pernambuco, né? No caso, na Federal de Pernambuco. Aí não logrei êxito. Aí tentei ir para a UFAL, no caso, a Universidade de Alagoas, né? Federal. Passei, mas aí, como eu estava muito preso aqui na minha cidade, o Festival de Inverno, que é um evento aqui que eu depois posso falar mais detalhadamente para vocês, já estava começando a crescer bastante e dando muitas oportunidades para a área teatral, né? Local principalmente. Então, eu fiquei naquela coisa de não poder sair da cidade, ter que fazer um curso numa outra cidade próxima, que é 200 quilômetros daqui. Ficou muito complicado para eu cumprir, né, com o curso. Aí acabei continuando o meu aqui na Universidade de Pernambuco, que é de História. Então, eu sou formado em História pela Universidade de Pernambuco, tenho pós-graduação em Metodologia do Ensino de Artes e agora estou me pós-graduando em Cinema e Audiovisual pela Estácio de Sá. É isso. Agora, entre textos de teatro, eu tenho escrito bastante, né? Bastante textos de teatro. Um deles que me deu muita alegria de botar em cena foi Um Estranho Muito Íntimo, quando eu circulei bastante com ele, que é uma coisa muito rara você fazer temporada aqui, principalmente no Nordeste, né? Sair do interior para capitais e entrar em festivais é mais complicado. E também Aruá, o Boi Encantado, que foi uma adaptação do texto de Luiz Jardim, chamado Boi Aruá, onde eu pude ir para o Circuito Cultural Paulista com esse espetáculo. A gente foi para o Fringe em 2014 e lá o produtor do festival viu o espetáculo da gente e convidou logo depois para a gente fazer o Circuito Cultural Paulista. Foi quando eu conheci, né, o interior de São Paulo. Então foi um mês circulando de ponta a ponta o estado. E a cidade mais próxima da capital que eu passei foi Suzano. Foi a última da temporada. Mas aí, com esse mesmo espetáculo, eu ainda acabei indo para Hortolândia. Tinha um festival lá também chamado Na Lona. E a gente foi contemplado com um prêmio e saímos daqui para fazer 3 apresentações lá. Foi fantástico. Vocês são extraordinários para receber a gente. Muito bom. Bom ouvir isso, bom saber, porque eu também sou sempre muito bem recebida em terras nordestinas. E já estive muito perto de Garanhuns, quase que eu cheguei lá. Eu estava em União dos Palmares. Você sabe que o clima daqui da gente é um pouco parecido com o de vocês? Ah, é? Eu acredito. Porque a cidade é construída sobre o Planalto da Borborema, né? Então, a nossa cidade, a altitude dela é em torno de 800 metros acima do nível do mar. Então, as temperaturas chegam aqui em torno de baixas, né? Em torno de 7 graus, às vezes, no pico, né? do inverno. E quando chega muito alto, é 32 graus, 38 graus. Parecido mesmo com São Paulo. Que bacana. Agora eu vou perguntar para a professora Mari Bula, também, para o ouvinte te conhecer, Mari, o que você faz de maravilhoso em relação à arte que te levou até o Julierme? Então, professora, eu sou formada em artes visuais, né? Na mais antiga educação artística, que passou, né,
a nomenclatura de artes visuais. Depois eu me formei em pedagogia, fiz audiovisual no contexto de direitos humanos, fiz vários cursos de extensão para poder ir aperfeiçoando, porque, na verdade, eu sempre tive o foco de trabalhar com tecnologia, né? Aí fui para a Juventude e Diversidade, para poder ir focando no público que eu queria, que eu sempre gostei de trabalhar com jovens, adolescentes e adultos. Aí fiz um curso de mediação pedagógica, fui trabalhar na universidade virtual, e lá eu me encontrei, eu achei que tem tudo a ver comigo. Eu fui ser professora presencial e virtual também. E depois eu fui fazer minha pós-graduação em artes visuais, pela UEM do Paraná. Depois eu fiz tecnologias para educação profissional na UFSC, de Santa Catarina, no IFSC. Muito bom, muito bacana isso, sabe, professora? Porque a visão clássica que se tinha da arte é de uma coisa desconectada da tecnologia. Essa nossa conversa hoje está, na verdade, conectando arte e tecnologia. E a gente precisa entender que esse é um caminho necessário, ainda mais em tempo, né, de pandemia, em tempo que a gente não pode exercer a arte com as pessoas ao vivo, do jeito como se fazia, pelo menos por um tempo vai ser assim. E eu acho que esse tempo agora ele acaba nos ensinando essa relação, que para alguns podia ser uma relação impensada, impensável, de você juntar a tecnologia, que para alguns é muito técnica, com o poder da arte, né? O Guilherme estava falando e eu já estava imaginando o quanto de possibilidade que existe, né, da gente estar tão distante e de eu conhecer, de repente, a arte dele, se eu entrar em alguma apresentação, ou se ele me mandar alguma gravação. Isso não era possível no passado. Então, esse tempo que a gente vive hoje, ele acaba aproximando de uma certa maneira, né? Ao mesmo tempo que a gente está isolado, de alguma forma, nós estamos fazendo uma reunião que, há uns anos atrás, era impensável, era improvável, né? E isso eu vejo com alegria até, porque eu acho que é uma transformação que a sociedade está vivendo, né? E a professora Mari também, sempre nessa busca, nesse seu estudo, nessa formação, trazendo a arte e a tecnologia junto, né? Então, isso é muito novo, é muito desse nosso tempo, né? Juliane, como é que está sendo isso, viver arte e tecnologia? Você vê as pessoas, esses amigos que fazem os trabalhos com você, isso está sendo dificultoso? Como é que está sendo isso? Então, Simone, é uma nova realidade, né? Como estão falando aí, que a gente está vivendo, o artista está meio que enclausurado, né? Uma coisa meio complicada de se aceitar, porque ele é uma pessoa do mundo, né? Ele quer estar em contato com os outros, ele leva a arte para as pessoas, para aglomerar elas. E conceber isso é uma coisa muito difícil para a gente, né? Principalmente o não contato físico é uma coisa tremenda, porque na parte teatral, principalmente, como vai se fazer um espetáculo, uma coisa assim, sem contato, né? Então, é se reeducar, é se repensar, né? Como é que essa arte pode fluir com outros métodos, outras técnicas a partir de então. E eu vejo, sim, muitos amigos meus entrando em plataformas, né? Tentando mobilizar a sua cadeia produtiva, arrecadar dinheiro da maneira que for, porque nós fomos os maiores prejudicados, assim, entre aspas, né? Dentro de todo esse processo de enclausuramento, porque se a senhora prestar atenção, outros profissionais estão na ativa já, não é? Então, nós fomos os primeiros a parar e talvez seremos os últimos a voltar. Os bares já estão voltando, o futebol já voltou. Então, tem muita coisa de entretenimento que já está na ativa e nós ainda estamos esperando até essa lei Aldir Blanc ser liberada para a gente. Porque está havendo uma burocracia. Não,
ela foi sancionada por Jair Bolsonaro, mas aqui no estado estão ainda no processo de conferências setoriais, sabe? Para entender a classe, entender as categorias, entender a quantidade de artistas, né, que vai ser atendida pela lei. Então, a coisa ainda está meio amarrada. Inclusive, é a Secretaria de Cultura daqui que está à frente, né, de todo esse processo. E nós estamos aqui, então, ainda aguardando, enquanto milhões de pessoas já estão recebendo seu auxílio emergencial, o artista ainda está nessa pendenga. Então, por isso ele vai, sabe, dando seus saltos, tentando gerar renda de alguma forma. Sexta-feira que vem, eu já vou ver se eu faço uma live com um amigo meu, que a gente se encontrou assim, e por um acaso saiu a ideia de fazer uma live para arrecadar dinheiro, porque a coisa realmente está difícil. Quem vive só disso não está sendo fácil, né? Eu conheço amigos que estão passando necessidade mesmo, sabe? E aí um artista ajuda o outro, né? Então, mesmo assim, a gente acaba vendo outras brechas, porque se antes a gente tinha um alcance local, com a ideia da internet, a coisa está tomando outra dimensão, né? Então, a gente não tem ideia para onde nossa imagem está sendo lançada ou sendo vista. Eu tenho um programa aqui com um amigo meu, chamado Prosa na Rede, de uma TV local que é pela web. E o programa é ao vivo nas quintas-feiras, né? Então, há um alcance muito grande por ele ser da internet, ser pela internet. Então, a gente tem audiência de São Paulo, de Minas, não é? Da Paraíba, sabe? De toda parte do país. Então, de certa forma, ajuda a divulgar o artista, né? Por exemplo, agora, essa nossa entrevista. Quem sabe eu já chego aí de novo, né? Já bem apresentado, porque tive aí a oportunidade, né? Que você está dando. Com certeza. Inclusive, Juliane, nós somos uma rádio comunitária muito voltada à produção cultural do povo. E se você tiver alguma imagem, alguma peça, algo que você queira veicular na página da rádio, eu te coloco à disposição, entendeu? Se você já tiver trabalhos que você queira veicular, para nós isso é maravilhoso, é um espaço de expressão, é um espaço de troca maravilhoso e as pessoas vão acessar e vão adorar. Nós temos muitos acessos, então isso pode ser uma forma da gente valorizar a cultura, a produção de vocês, porque a Rádio Cantareira tem isso como uma diretriz mesmo, né? Uma das diretrizes do trabalho na rádio é democratizar o conhecimento e o acesso à cultura, que a gente faz aqui e faz mundo afora, né? Porque a web hoje criou essa possibilidade. Agora, enquanto a web tem toda essa possibilidade, na periferia, por exemplo, a gente está enfrentando o outro lado, né? Que é o lado perverso, por exemplo, em relação às crianças, também aos jovens e aos adultos, de precisar de um acesso de banda larga para ter acesso à cultura, para ter acesso a tudo isso que está sendo produzido, porque produzido está toda noite, toda tarde, se você quiser, você tem muito conteúdo. Tanto conteúdo de aula, quanto conteúdo cultural, você tem. Hoje está à disposição. Universidades colocaram cursos de extensão à disposição da população. As lives, né, todo dia você tem algum cantor, você tem conversa com algum artista, mas isso tudo precisa de banda larga, né? E aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos muitas realidades dentro da cidade, que a população mais pobre não ter acesso à banda larga. Tanto a criança que precisa estudar, quanto a população em geral, que não tem o entretenimento que tem nos lugares mais ricos, porque não tem esse acesso, né? Vocês têm uma Wi-Fi livre, uma banda larga que seja acessível? Como que funciona isso na tua cidade? Na minha cidade, e acho que na maior parte das cidades daqui, não existe internet gratuita.
Existia um projeto do governo municipal de implantar na cidade, sabe? Mas acho que foi boicotado, porque senão ia quebrar as empresas que fornecem internet, né? Então, houve um processo aí que foi iniciado e depois, nem no centro da cidade a gente tem, como em algumas cidades, por exemplo, né? Se tem internet de graça no centro, fornecido pela prefeitura. Então, aqui a gente tem que pagar pela internet, não tem outra. No caso das escolas públicas, o governo do estado fornece, né, internet para os alunos daquela instituição ali, como a universidade também. Mas no sentido de você ter na sua casa, ou, né, em alguma outra localidade, essa internet ela tem que ser paga. E aí varia de conforme os megabytes que você contrata, né, para ter uma qualidade maior ou menor para acessar os conteúdos. Então, isso reflete drasticamente na questão da acessibilidade, né, das pessoas da periferia. Porém, acho que a gente, Simone, consegue driblar isso, sabe? Porque é muito comum a gente ver na mão da garotada um celular hoje em dia, sabe? Então, onde eles se enfiam, eles pegam logo o Wi-Fi ou tem do vizinho lá, sabe? Então, para eles não ficam desconectados, não. Eles sempre dão um jeitinho, né? Então, acho que eles sabem se adaptar à situação. Eles são muito ligados nessa tecnologia e não querem ficar desconectados. Agora, tem a questão do que eles estão acessando. E geralmente não é exatamente aquilo que a gente mostra para ele, né? De entrevista com cantores interessantes, né? Com escritores. Então, isso ainda está um pouco distante da realidade deles. Eles vão acessar o que é mais popular, sabe? O que Assim, talvez não construa nada para eles. assim como na aula também, eu já ouvi de amigos professores, que está acontecendo isso. O mesmo pacote de dados que ele vai gastar assistindo aula, ele vai gastar se comunicando com os amigos, tal. Então, eles fazem a escolha, né, de se comunicar, de estar no Twitter, de estar em outras redes, ao invés, por exemplo, de assistir aula. E isso faz parte, né? A gente tem que considerar que isso faz parte. Você acha que se fosse conseguido um acesso melhor para todas as pessoas, será que a gente conseguiria, neste momento, difundir mais a arte? Professora, veja, Simone, né? Isso. Teve uma coisa que eu aprendi que me disseram já no início, e eu não sei se aplica aqui. Talvez eu seja um pouco extremista, mas dizem muito que a arte está para todos, né? Mas nem todos estão para a arte. Ela está de fácil acesso hoje. Todo mundo pode ter essa arte, né? Seja digital, seja qual ele se interessa, que mais se afiniza com o gosto dele, né? Porque tem muito essa coisa do gosto. Mas eu acho que não há uma educação artística ainda para isso, sabe? A juventude de hoje tá um pouco alienada, sabe? E então não tem muito interesse em ver coisas com mais refino, né? Uma música com uma qualidade, sabe, mais trabalhada, ensinar para ele por que aquela música, né, se destaca, por que ela ficou eternizada, né? Uma música de Luiz Gonzaga, por exemplo, que é cantada até hoje como Asa Branca, 50, 60 anos depois, né? Em qualquer festa de forró você ainda escuta Luiz Gonzaga, né? Então, mas eles preferem ter acessibilidade ao que está no momento, né? E talvez ao que é mais descartável. Então, para a gente chegar nessa população, tem muita resistência, sabe? E aos poucos é que a gente, na sala de aula, talvez, né, um professor que tenha mais ideologia assim de causa para tentar inserir no cotidiano deles um outro tipo de hábito, né, de consumo artístico, entende? Então, eu acho que é por aí. Agora, não é impossível, mas que eles estão muito contaminados, estão, sabe?
E aí fica difícil a gente quebrar essa rotina deles com outras coisas. Professora Mari, como é que você vê isso? Como é que você vê essa relação dessas novas gerações com a arte tradicional brasileira? Como você está vendo isso? Então, professora, voltando um pouco, falando do curso que eu estou mediando agora, que é formação inicial e continuada do Instituto Federal de Alagoas, eles têm o objetivo de capacitar esses jovens profissionalmente, justamente por isso, né? Porque o que fazer com tanto aluno fora da escola nesse momento? Agora, eu acho assim, eu vejo que a escola está dentro de casa. Então, a perspectiva começa a ser diferente na relação até do que os pais tinham, né, sobre isso, porque achava que deixamos nossos filhos na escola e a escola se incumbe de educar, e não é. O ensino agora transformou-se, é híbrido, né? Então, estudam na escola, estudam em casa, pesquisam, vão buscar formação, e eu achei bastante legal essa iniciativa do governo, porque federal, que eles disponibilizaram esse curso de 200 horas, é um curso bem longo, né? Uma qualificação mesmo, e todos gratuitos e com certificado. Ontem eu fiz uma live com os alunos e um aluno até perguntou, falou, eu sou das antigas, eu não entendo como pode ser um certificado online. Eu quero ter meu certificado aqui na minha pasta e sair com ele, mostrar ele, né? Então, aí que entra a tecnologia, para eu poder explicar para ele que ele pode colocar no drive da instituição que ele estuda, fazer o upload do arquivo, gerar um link, e o link pode estar no currículo, né? E um código de barras também, que o certificado gera, né? Que aí qualquer pessoa pode entrar lá no sistema e comprovar que realmente é verdade, que é qualificado, que existe aquele certificado, né? E aí a outra coisa que eu vejo é assim, que justamente isso, se a escola tinha um papel muito fundamental de acolher esses alunos, né, queira ou não queira, estão todos lá no horário determinado. O que fazer com esses que estão fora? Por exemplo, até os que não têm a idade para fazer essa qualificação, porque tem a escolaridade adequada, né? Então, aí que entra o papel da arte. É a transformação e é a arte se mostrar, motivar o aluno que precisa de estímulo. Se não tiver estímulo, não anda, né? Mesmo num curso online, se não tiver estímulo, se não for instigante, motivador, provocador, principalmente em dramaturgia, o que a pessoa está exercitando, o que com quem, né? Porque é até difícil para a gente entender que aquele ambiente de arte, o Google Classroom, por exemplo, que a gente trabalha, aquele ambiente realmente funciona como uma sala de aula. E você pode interagir bastante com fórum, com e-mail. Agora, eu até entrei no grupo de WhatsApp deles, imagina, né? Meu velho celular, um grupo de 55 alunos. Mas estamos juntos, né? Se parar, se pifar, vocês já sabem, me procura na classe. Mas eu tento fazer isso, né? É acolher, é motivar, é estimular, é pesquisar, porque eu acho que quanto mais recurso o professor tem para chegar no aluno, essa é a diferença. Por isso que eu quis trazer o meu aluno Julierme, pretendo trazer outros, né? Porque eles precisam, né? Desse espaço bem legal de comunicação e divulgar o seu trabalho, né? E é assim, eu vejo que se nós perdemos por um lado, perdemos para o artista, por exemplo, perdeu-se a renda, perdeu-se a possibilidade do trabalho rentável mesmo, do espetáculo, daquilo que alimenta a atividade do artista, né? Existem outras formas de você estar no mundo hoje que, como eu comecei a nossa conversa dizendo, eram impensáveis antigamente. Talvez transformar isso em algo rentável é o que a gente vai ter que descobrir, né? Fazer as crianças valorizarem, eu acho maravilhoso, porque nesse tempo em que a aula online passa a ser uma coisa assim, mais enfadonha, né?
se você não tiver recursos para manter as pessoas, as crianças principalmente, felizes diante de uma tela, eu penso que a arte tem muita resposta para isso. Se ela tiver a possibilidade de se encontrar com os temas, com os conteúdos de uma forma artística, lógico que isso vai ser muito mais prazeroso, né? Uhum. Agora, tem um outro lado também. Nós estamos vivendo um tempo de muita negação da arte, né? A gente está vivendo um tempo em que nós temos um governo que extinguiu o Ministério da Cultura e colocou uma secretaria dentro de outro ministério, não é isso? Eu estou enganada? Então, isso é um recado para o artista brasileiro, isso é um recado, né, para a sociedade como um todo. E aí vem a pandemia, né? Então, são dois golpes duros, difíceis, que eu vejo assim com muita necessidade de uma expressão paralela mesmo, de trazer as pessoas para difundir essa necessidade. E, às vezes, o fato de estarmos com essa ausência toda, talvez nos ajude a valorizar e a gritar por arte. Porque o ser humano sem arte é o quê? Né? Fala, Juliane, o que é o ser humano sem arte? Uma vez um amigo meu disse que era uma tela em preto e branco. Talvez eu diga que é uma tela sem nem cor, né? Não existe, a vida seria intolerável, insuportável de se viver. Imagina só, a gente vê arte em tudo, não é? Até mesmo você vai sei lá, numa loja de bijuterias e encontra um brinco lá que tem um detalhezinho que é mais caprichoso do que o outro, uma corzinha lá, um diamantezinho aqui. Então, tudo isso faz parte do projeto artístico, né? Do cara que pensou aquilo ali. Então, é inconcebível. Para mim, é inconcebível a vida sem arte, né? A gente não se toleraria. Seria uma vida extremamente angustiante, né? Porque é através dela que a gente exprime, né? Tudo que está dentro da gente. É uma espécie de vômito, né? Mas que pretende libertar a alma de toda seus questionamentos, né? A vida é cheia de problemas e a gente quer resolver esses problemas. Então a arte é um caminho, mas a arte também é uma forma da gente dizer que o ser humano pode ser melhor, né, do que é. E eu acredito que a gente está vivendo, Simone, o milênio das artes. Por mais que a gente encontre as trevas no caminho, sabe? Mas ela permanece sempre com aquele pontinho de luz de resistência para, no momento certo, ela explodir feito um Big Bang. E aí todo o universo vai respirar arte, porque a vez da gente, dos artistas, está chegando e não tem como, sabe, mais bloquear isso. Não existe mais forças que bloqueiem mais a arte para o mundo. Muito É bacana. o que eu penso. Eu conheço uma pessoa mais jovem que eu, que costuma dizer que a gente vive hoje uma crise estética muito grande, né? Essa negação é uma crise estética, acima de tudo. E o ser humano reclama por arte, né? Você vê isso o tempo todo. Quanto mais você nega, mais essa arte está despontando, na verdade, né? Então, e aí eu queria, assim, em algumas áreas da vida, as pessoas estão encontrando um meio de sobrevivência através da economia solidária, através de reunião de forças em que as pessoas façam isso de uma forma local, em que elas valorizem a produção local, em que elas cuidem umas das outras, né? Uma cidade como São Paulo, por exemplo, isso é muito difícil, porque ela é muito grande, muito desigual, muito plural, né? Você acha que a arte tem um lugar nesse círculo de economia solidária? Você acha que é possível o país, né, nos seus diferentes lugares, se reinventar economicamente? Porque a hora que a gente abrir a porta e for para a rua, o mundo não vai ser mais o mesmo, né? Isso a gente tem que ter consciência. Quando você sai um pouco, você já vê o
mundo muito diferente daquilo que ele era, né? Você acha que a arte vai poder estar junto, por exemplo, com oficinas de costura, com comércio local, com produção de artesanato? A arte vai poder encontrar um lugar nesse desenvolvimento local? Você vê isso? Você já tem projetos assim, que sejam localizados e que sejam para ajudar o cidadão a sobreviver? Olha, Simone, por incrível que pareça, né, mesmo havendo todos esses entraves aí para a arte voltar a ocupar o seu espaço, né, na sociedade, assim, vamos dizer, como era antes, né, o povo indo atrás, visitar, consumir, estar presente, né, junto com o artista. Os governos, né, federal, estadual e municipais ainda têm os seus editais, né, de promoção, de incentivo à cultura. Aqui nós temos um que é o chamado Funcultura, que apesar de todo o seu formato absurdamente problemático, sabe, para se preencher, é uma burocracia absurda, mas há insistência, né, da classe artística em não retroceder, né? A gente é muito teimoso, pô. Então, acho que é por isso que o movimento persiste, resiste e vai arrumar brechas de alguma forma para poder se expressar, porque é da natureza dele. Não há como evitar, entendeu? Como eu disse. Vai chegar um momento que essa panela de pressão ela vai explodir. Então, ele vai encontrar os meios. Ele só não vai ficar parado, porque o artista não consegue, ele é inquieto, né? Ele está o tempo todo maquinando e tentando arquitetar alguma coisa que drible toda essa dificuldade que ele está enfrentando agora. Então, logo, logo, eu acho que por meio de reuniões, por meio de, sabe, simpósios, sei lá, alguma coisa do tipo, seminários, mesmo que seja online, esses movimentos estão tentando se articular para criar meios, né? Criar meios de continuar produzindo. Então, acho que logo, logo vai haver uma aproximação de novo com esse público. Talvez, como você disse, não como era antes. Eu ando, às vezes, assim, nas ruas, né? E eu vejo no olhar das pessoas, sabe, uma certa descrença, né? Uma certa angústia e um certo distanciamento que às vezes até incomoda, né? A gente que é artista perceber o mundo como ele está se transformando da forma que está. Eu quero não acreditar que a gente está ficando insensível, sabe? Eu quero acreditar que isso é só um momento que está havendo um ressignificado e um olhar exagerado para uma determinada coisa, sabe? Quando a gente conseguir dominar tudo isso e compreender esse novo momento, a gente vai respirar mais aliviado, então as pessoas vão poder se encontrar sem tanto medo, né? Que essa é a questão, nós estamos com medo um do outro. Mas medo é uma coisa que a gente tem todo dia e a dúvida sempre vem junto, né? Então a gente tem que enfrentar essas duas coisas todos os dias, é normal. Muito bom. E assim, né, eu acho, Juliane e Mari, que a gente descobriu que suporta muito mais o isolamento com arte. Isso é um fato, que você ouve todas as pessoas dizerem que, de alguma forma, elas criaram algum elo, algum vínculo com manifestações artísticas, e isso faz com que elas aguentem. Ou é a leitura, né? Ou é realmente assistir às lives, estar produzindo conteúdo. E os mais jovens, eles estão produzindo muito conteúdo em audiovisual com aqueles programas, né, chineses, tal, o Reels também, que é do
Instagram, tem o TikTok, né? Vocês veem isso como caminho também? Essa produção digital como caminho para a manifestação artística, para essa transformação? Mari, você vê isso? Não entendi, desculpa. Essas plataformas, plataformas não, esses programas, esses aplicativos que editam vídeo, que fazem uma outra arte, talvez, né? Uma outra forma, que democratizou a imagem, o audiovisual. Você vê nisso uma possibilidade para além daquilo que a gente já tem? Uhum, totalmente. Eu vejo assim que o pensamento agora, eu tento usar até um pensamento de gamificação. Não que o aluno vai criar um gamer, sair criando um jogo, que aí envolve outras coisas, né? Em sala de aula. Mas o pensamento de gamificação, ele envolve o quê? É você ir por estratégias, caminhos que vão estimulando o aluno a participar da sua aula, a participar daquela atividade. Como? Fazendo perguntas, assim, com eles mesmo, sem ser, às vezes, coletivo, mas às vezes pontual com a pessoa, chamando, buscando, né? Para quê? Para ele soltar sua criatividade, ser irreverente, apostar, né, nessas novas tecnologias, como ontem eu expliquei. Ah, mas eu não consigo entender, é muito caminho, é muito atalho. Então, a gente não entende agora, mas tudo é um treino, tudo na vida a gente vai se apropriando aos poucos. Uma hora vai entender, né? Porque é o exercício constante da coisa, né? E sempre, claro, pelo apoio, elogio para os meus estudantes, propondo os desafios em sala de aula, aí que entram os coletivos, né? Textualizando os assuntos. Isso é um pensamento de gamer, né? É aquele que o aluno quer chegar naquele grau porque tem os desafios e ele vai recebendo aquela, como se fosse uma recompensa, mas assim de satisfação, né? De estar naquilo porque é gostoso, porque ele quer se envolver e não só lendo e fazendo resumo e blá blá blá. Né? Então, eu vejo que aí que entram as ferramentas, a tecnologia. É claro que agora não dá para fazer esse ensino híbrido, que é em casa, mas dá para as artes serem híbridas. Então, a arte também vai entrar aí no contexto de criação com ferramentas, né? O Canvas, ferramentas que eles podem usar, e é fácil, né? Só precisa de uma tutoria, e criar e explorar outros mundos, né? Porque a gente está no momento de exploração. Se ficar parado, não evolui e assim, desmotiva, essa não é a questão, né? A gente tem que ir para cima. Então, eu acho que a tecnologia vem muito para beneficiar e até tirar do papel aquelas BNCCs, né? E você trabalha com estesia, né? Com apreciação, com os elementos, mas como fazer isso? Só através de desenho? Não, através de construção, de rotação de trabalho, né? Uma mesa propõe cada grupo fazer, ou virtualmente, assim, que é mais difícil, você usa o coletivo, né? Em artes você usa, o professor pode propor um texto com cenas curtas e os alunos irem construindo para dali sair um trabalho final, que isso, eles fizeram esse teste aí, que a professora formadora propôs, e, nossa, foi fantástico. Foi a turma que você está, Juliane? Essa vivência? Sim, a dramaturgia, né? E como é que você, como artista, está vendo isso? Você se vê nesse mundo? Você se vê nessa nova tecnologia, criando dentro dela, com essa sua cabeça de artista? Né? Como é que você vê essa relação? Você que está vivenciando isso no curso, é muito bacana a gente poder falar, porque a gente fala para educadores, a gente fala para jovens, a gente fala para as pessoas em geral, e talvez, né, essa nova forma de fazer arte, ela seja só diferente. Né? Você, como artista, você vai ter canais de expressão diferenciados. Você já está se vendo assim? Então, Simone, veja, como a professora Mari fala, né? Um novo momento assim do processo de ensino e aprendizagem, né? Para a gente, por exemplo, que lidar com o tradicionalismo, né? Enfrentar uma sala de aula
assim, com tanta diversidade e tantas ferramentas, né, para que o aluno possa aprofundar seu conhecimento, é inovador mesmo. E assim, para quem ainda não conseguiu, né, se adaptar a esse processo, infelizmente vai ter que se adequar, porque acho que é uma nova realidade, sabe, para o ensino. Não é o meu primeiro curso à distância, né? Eu já fiz a minha pós em metodologia do ensino de arte, foi à distância. Claro que eu acho que precisa do incentivo, da motivação, porque eu quase parei o curso por conta disso, né? Então, só tinha eu como aluna aqui na região, imagina só, eu tinha que viajar 100 quilômetros da minha cidade, porque o polo era na cidade próxima, e eu ficava com aquilo, meu Deus, eu tenho que fazer esse curso, porque eu preciso de uma formação na área, né? Então eu corria atrás, mas chegava lá na sala, às vezes eu ficava sozinho assistindo a aula e não tinha nenhuma interação, porque as aulas eram gravadas. Mas agora a gente está vivendo um novo momento. Mesmo a aula da gente às vezes é gravada, mas tem outros materiais, sabe? Tem outros recursos tecnológicos. A gente entra em contato com a turma toda, pessoas de várias localidades, sabe? De sotaques, de entendimento, de vivências artísticas. Então, o network é fantástico, alimenta demais a gente. Talvez seja isso que realmente está por trás de um curso à distância, e não exatamente a aula em si. A aula em si é o que a gente vai aprofundar algum conhecimento, né? Mas o conhecer o outro, né? A vivência do outro, a experiência do outro é que alimenta mais a gente. Então, por exemplo, eu não sei o que foi que motivou a professora Mari, né? E me dar essa oportunidade, né? Porque foi aos poucos que a gente foi se conhecendo, e eu falei para ela que eu tinha um livro, que eu já escrevia textos de teatro, queria... Vamos falar sobre esse livro. Então, aí eu queria dar, né, presentear eles com esse livro, e inclusive já tem um separado para você, viu, Simone? Não só para você, mas para o pessoal da rádio, e eu também quero ir mais além. Como ela é comunitária, se for possível, doar ela para alguma biblioteca comunitária que tenha também aí na área. Tá certo? Vamos doar, bom, vamos doar. E aí veio, né, essa coisa da aproximação. E o curso, apesar de eu já ter experiência com escrita, né, dramatúrgica, O seu microfone. São 16 horas. Para mim. Então, sou muito grata ao curso, ao IFAL, porque é um curso gratuito, onde eu estou podendo investir mais ainda no meu conhecimento e conhecer pessoas fantásticas lá dentro. E, na verdade, o curso se amplia e acaba criando outras possibilidades, né? Assim que eu vejo o trabalho na rádio comunitária, por exemplo, hoje, é um trabalho de possibilidades. Assim, a gente não tem limites mais. Como eu te falei, eu estou colocando à disposição para você se colocar nesse espaço, para você falar de arte, para você trazer a sua arte de um modo geral, né, para todas as pessoas em São Paulo e em outras localidades onde a rádio chega. Porque hoje a rádio, com essa possibilidade de estar na internet, quem tiver acesso, quem tiver banda larga, consegue acessar. Se não, é o pessoal da região que também vai aprender muito, se beneficiar muito. Eu tenho ouvido muitas pessoas, nesse tempo agora de pandemia, fazerem essa reflexão sobre o que a tecnologia tem para nós. Nós íamos levar talvez uns 50 anos para chegar nesse ponto que nós somos obrigados. A gente ainda estava assim, valorizando mais a experiência ao vivo. Lógico que a gente sente falta das pessoas, né? Mas existem coisas que são feitas no meio virtual que são, assim, um universo de possibilidades e que fazem com que as pessoas tenham qualidade de vida também, né? Por exemplo, vamos pensar no artista, né? Ele precisava de um deslocamento muito maior, até para fazer contato com as pessoas. Nem tudo que o artista faz é turnê. Às vezes ele passa a viajar só para mostrar o trabalho dele, né? Então, isso hoje já pode ser feito de outra forma. Então,
nós estamos aprendendo, né? Na verdade, eu fico muito feliz de ter vocês aqui, para a gente poder falar para os ouvintes, que a nossa sociedade tem muito a trilhar, a ganhar, a aprender. E se a gente perde por um lado, que não tem jeito, né? Não dá para você sair de uma pandemia sem perda. Se a gente sair vivo, já está bom, né? Eu acho assim, se a gente conseguir sobreviver a tudo isso, ver os nossos queridos e queridas sobrevivendo, já está ótimo, né? A gente vai se reinventar, vai recomeçar de algum jeito, vai fazer. Então, que seja mesmo um alento e que sejam ações inspiradoras. Isso que eu acho maravilhoso. Então, a gente tem aqui duas pessoas que compartilham um espaço virtual no curso, que é professora e aluno. O aluno já é um artista maravilhoso, né, que já circulou aí por vários lugares do Brasil. Olha que honra que eu tenho de ter vocês aqui hoje, né? Eu estou aqui, na minha casa, fazendo esse trabalho. Então, isso a gente tem que valorizar, né? Eu valorizo demais essa possibilidade da gente estar junto e estar produzindo aquilo que o ser humano tem que produzir, que é cultura. Né? Cultura, o tempo todo, é o que a gente vai deixar para o mundo. Nós vamos ser reconhecidos lá para frente, pelas outras gerações, dessa forma, como produtores de cultura. Né? E quando você falou da história, eu falei, gente, o artista com história, ele é melhor, com certeza. Né? Ele tem um conhecimento muito importante. Então, olha, fico muito feliz, eu agradeço muito. Aqui é a nossa casa, quando vocês quiserem voltar, a gente grava mais e quiser trazer mais gente, quiser trazer alguma abordagem, quiser fazer o que vocês quiserem nesse espaço, para nós, aqui na Rádio Cantareira, para o ouvinte, para a ouvinte, sempre vai ser um momento para inspirar, para aprender mais, e é isso que a gente quer, viu? Eu vou agradecer, Mari, por estar aqui com a gente, por trazer, por me apresentar o Julierme, viu? E quero que você fale, assim, as suas considerações finais, que mensagem você quer deixar, ou o que você está fazendo, de repente, para as pessoas poderem conhecer um pouquinho mais da Mari. Comigo? Isso, Mari. Então, eu vejo assim, que como o mundo mudou, então a forma de você dar aula, né? Não que a gente não fizesse isso, mas agora praticamente só nos resta ser melhor ainda no que somos. Então, precisamos usar as tecnologias para poder desenvolver o espírito de criação, de crítica, de estesia, de expressão, de fruição e reflexão deles. Que se a gente conseguir chegar em algum desses pontos de uma forma que eles se sintam valorizados e acolhidos, já vai fazer uma grande diferença. Né? Tem até uma frase do Carl Jung, que ele diz assim, que nós somos eternamente agradecidos aos professores brilhantes, mas que lembramos daqueles que tocaram a nossa sensibilidade. Então, eu acho que o caminho é por aí. Né? É envolvente a prática educativa, e a gente vai estudar para se aperfeiçoar, para fazer mestrado, doutorado, e passar para eles todo o nosso conhecimento, informação, mas que seja uma troca, né? Seja uma troca, porque, na verdade, a gente acaba aprendendo muito mais. Sim, e eu fico feliz de compartilhar essa sala de aula maravilhosa e que você traz o seu aluno dessa forma. Nossa, eu estou super envolvida. Cada um tem uma história ímpar, super bonita. Você me conhece, né? Me chamava de mãe de Adora, né? Agora eu sou mãe de Adora. Sim. Não é? Então é isso. Eu penso muito em você, viu, Mari? Quando eu vejo as relações na educação se transformando tanto, eu falo, gente, eu conheço uma pessoa que já está nesse processo faz tempo. Você me inspira, minha amiga, você me inspira. Imagina, gratidão também. Gratidão também. Prazer imenso estar com você. Muito obrigada por você ter aceito participar com a gente, mostrar o seu trabalho, falar sobre a arte nesse momento delicado que a gente está vivendo, inspirar as pessoas, os grandes artistas que a gente tem na Vila Brasilândia,
que são muitos, né? Que você seja mais uma inspiração e eu vou dizer que a casa aqui está sempre aberta, né? O que vocês quiserem trazer sempre vai estar à disposição na nossa rádio comunitária Cantareira, que é a Rádio do Povo, em qualquer lugar, né? Eu vou pedir para você fazer suas considerações finais, para a gente poder encerrar, e eu vou ficar esperando vocês voltarem, tá bom? Com mais gente, com outros temas, tá bom? Diga, Juliane. Então, Simone, a todos os ouvintes, minha gratidão imensa, né? Grato, sabe, eternamente por essa oportunidade. É um momento muito especial para mim, como artista daqui da região Nordeste, poder levar um pouco, né, do que a gente pensa, do que a gente faz durante todos esses anos envolvido com a arte, produzindo arte. Eu quero deixar minha palavra de incentivo, né, de motivação, para que as pessoas acreditem nelas, acreditem na possibilidade de seguir vida, carreira, né, de realização na arte, porque não existe coisa mais extraordinária na vida do artista de ele poder expressar isso e não olhar para trás com o remorso de não ter feito, né? De não ter seguido o que o coração dele pedia. Então, em frente, meu amigo. Faça o que você está querendo fazer e saiba que as dificuldades virão, mas acredite no seu sonho. Eu cheguei aqui, graças a Deus, através de muita insistência e de muitos amigos que estavam à frente de mim, me dando a mão. Então, minha gratidão eterna a vocês aí da Rádio Cantareira, tá? Eu espero voltar sim, vocês foram fantásticos comigo. E um beijo enorme no coração de todo mundo e que um dia eu possa estar aí pessoalmente para abraçá-los fraternalmente. Se Deus quiser. Agradeço muito, Juliane. A gente está aqui aguardando essa vacina, esse momento chegar, para a gente poder viver com arte, não só no meio virtual, mas ao vivo também, não é? Agradeço muito a vocês por esse momento maravilhoso, inspirador, e até a próxima, hein? Ouvinte, a gente vai se despedindo dessa entrevista incrível, dessa conversa, esse bate-papo incrível, que é a extensão do que eles vivem na sala de aula virtual, né? Então, muito obrigada a todas e a todos. Um grande abraço.